Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e mais uma vez agradeço muito a sua companhia. No programa dessa semana vamos falar sobre o Setembro Safira, que é uma campanha nacional sobre o uso correto das lentes de contato. Ainda que seja uma alternativa mais prática e confortável, em alguns casos, em relação ao uso de óculos, se as lentes forem mal utilizadas, podem trazer sérias complicações. E essa campanha foi criada justamente com esse propósito, e não apenas de conscientizar, mas sim educar a população sobre o uso correto desses instrumentos, evitando lesões, doenças oculares e proporcionando experiências melhores para quem está utilizando essas lentes. E para a gente entender um pouco mais sobre isso, eu recebo aqui nos estúdios da Jovem Pan a doutora Cláudia Del Claro, oftalmologista e idealizadora da campanha Setembro Safira, a quem agradeço a participação. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. A gente que agradece a sua presença e vamos conversar também com a doutora Alexia Afonso, também oftalmologista e diretora médica do Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia. Doutora Alexia, bem-vinda também, obrigada pela participação. Obrigada, eu que agradeço o convite, muito obrigada por estar aqui hoje. Quando a pessoa não usa lentes de contato, talvez, no meu caso, por exemplo, doutora, ela não tem ideia do quanto o uso correto das lentes é importante para a saúde dos olhos, porque muitas vezes você busca um instrumento mais prático, mais confortável que os óculos, e aí você não usa da forma correta e tem problemas. Isso acontece com frequência? Por que é tão importante uma campanha sobre isso? Justamente por conta do nome, lentes de contato. Então, é um recurso óptico que ele está em contato com a córnea. Esse tecido transparente é a primeira lente do nosso olho. É um tecido muito nobre. Então, qualquer alteração nesse tecido transparente, que tem uma grande responsabilidade pela nossa visão, vai impactar na sua visão. Então, muitos usuários acabam tendo esse mau uso. As complicações mais graves são as infecções, e essas infecções podem deixar cicatrizes que vão deixar essa córnea, em vez de transparente, opaca, comprometendo totalmente a visão. Então, alguns pacientes eles não conseguem ter uma recuperação dessa córnea, a córnea realmente fica definitivamente opaca, precisa ser feito um transplante de córnea. Pode chegar nesse ponto? Alguns até perdem a visão definitivamente. Mas deve ser mais raro isso, né, doutora? Depende do agente causador. Por exemplo, a cantameba, que é um agente causador que é o mais agressivo, ele causa uma inflamação não somente na córnea, mas dentro do olho também. Ele é extremamente agressivo e de difícil tratamento, e muitas vezes não é raro, num caso de um agente agressivo como esse, do paciente perder a visão. Ele até recupera, ele pode fazer o transplante de córnea, ele vai ter uma córnea transparente, mas ele não vai ter uma visão normal. A gente vai falar muito sobre esse manuseio correto ao longo do programa, doutora Cláudia. Quero ouvir também a doutora Alexia a respeito disso, porque diante da importância de se fazer o manuseio correto das lentes de contato, imagino que ela não seja indicada para crianças muito pequenas. Por exemplo, tem uma indicação para uma faixa etária ou uma contraindicação para uma determinada faixa etária, doutora Alexia, ou não? Na realidade, não. Inclusive, hoje em dia, nós temos algumas lentes que são usadas para ortoceratologia, que é justamente lentes para impedir a progressão da miopia. E aí, o público-alvo dessas lentes são justamente crianças, né? Mas aí, sempre que a gente vai adaptar uma lente de contato numa pessoa jovem, né, adolescente, criança, a gente tem que frisar muito com os responsáveis, que a gente vai acabar delegando esse cuidado para o responsável, né? Então, orientar sobre a higienização correta da lente, sobre o tempo de uso da lente, que são fatores importantes, né? A gente vê muito, como a doutora Cláudia falou perfeitamente, a maior complicação é a questão das infecções, que está muito associado à má higienização da lente, mas a gente vê também pacientes que abusam, né? Então, pacientes que
não fazem as trocas de lente no período recomendado, que dormem às vezes com a lente. Então tem uma série de formas de fazer o uso inadequado, né? Então assim, se a gente tem uma criança ou um adolescente que vai ter um benefício com a lente de contato, a gente pode sim indicar, mas a gente tem que reforçar muito com esse responsável. Olha, a forma adequada de usar essa, tem que usar durante tanto tempo, a maneira de higienizar essa. Porque quando a gente fala em lente de contato, é muito comum a gente pensar na questão estética, né? Eu uso óculos e eu vou ter um evento, eu vou praticar um esporte e aí eu queria não utilizar o óculos. Mas existem indicações médicas para a lente de contato, né? Existem casos que a lente vai proporcionar uma visão melhor do que o óculos. Então, por isso que às vezes, nesses casos, a gente indica para criança ou adolescente, pessoas mais jovens. Estou entendendo pela explicação da doutora Alexia que há algumas questões, alguns casos em que o paciente não tem a opção do óculos, é isso, doutora? Exatamente. Queria mais informações sobre isso. Exatamente, porque veja, como é uma lente, é a nossa primeira lente à córnea. No caso de uma doença bastante frequente que chama ceratocone, a córnea ela perde o seu formato original, que é um formato em esfera, e ela começa a ficar mais bicuda. Ela mudando o seu formato, né, ela fica mais afinada e mais bicuda, distorce completamente a visão. E existe um tipo de lentes específicas para essa reabilitação visual do paciente com ceratocone. E é impressionante o resultado, você não tem noção. O paciente ele está assim com a visão, com o agravo do ceratocone, com o aumento dessa curvatura, a visão vai ficando cada vez mais distorcida e mesmo com os óculos, às vezes graus super elevados, a pessoa não enxerga bem. Aí começa a não ter capacidade de trabalhar, às vezes nem de sair sozinho na rua. E aí a gente adapta essa lente rígida, específica para a correção, ela molda novamente a córnea e devolve a visão. É lindo, assim, é emocionante da gente conseguir oferecer esse resultado para o paciente. Mas de igual forma, mesmo essas lentes, qualquer tipo de lente, qualquer coisa que esteja em contato com o seu olho, exige todos esses cuidados que na realidade nem são tantos assim, são cuidados mínimos de higiene, hábitos de uso e que esses hábitos eles são totalmente modificáveis. Então por isso que é importante essas mensagens de conscientização para a população, porque é um simples hábito que ela vai mudar e vai mudar todo o panorama dela, de uso, de conforto, como você falou, vai ter uma melhor experiência com as lentes, vai ter um uso seguro, um uso saudável. Já a gente vai detalhar esses cuidados, estão me cobrando aqui, mas já a gente vai chegar nesses cuidados. Só para a gente arrematar essa questão das faixas etárias e a indicação ou não das lentes de contato, a doutora Alexia disse para a gente que é muito indicado, principalmente em determinadas circunstâncias, para crianças e adolescentes. E eu estava pensando, poxa, como é algo tão sensível, será que criança muito jovem, muito novinha pode usar? Ela disse que não, em alguns casos é até preferível com o monitoramento dos pais. E no caso dos idosos, me bateu essa dúvida agora, doutora Cláudia. Não existe um limite, mas a gente sabe que depois, principalmente depois da menopausa, depois dos 60 anos, principalmente as mulheres, elas perdem bastante qualidade da lágrima. Isso dificulta um pouco o conforto com as lentes de contato. Mas eu tenho pacientes, sim, que usam, mas a gente repara que vai diminuindo essa quantidade de pacientes que usam justamente por conta da qualidade da lágrima que a gente vai perdendo com a idade. Mas não há uma restrição, assim, nem para o início da lente. No início, realmente, como ela falou, exige essa responsabilidade dos pais. Então, os pais, por exemplo, uma criança, ela tem miopia, às vezes pequenos graus de miopia, 1,5 grau, 2 graus, já causa uma dificuldade enorme. Então a criança quer fazer um esporte, futebol, uma ginástica, uma dança, o óculos vai limitar o seu desempenho. Sim. Então a lente vai ser maravilhosa para isso. Aí o que acontece? A partir dos 9, 10 anos eu já tenho muitos pacientes que usam. E aí os pais vão à clínica, eles recebem toda a orientação e aí nesse caso o mais indicado são as lentes descartáveis diárias, que é uma lente que o pai vai colocar na criança, muitas vezes nem a criança coloca, o pai coloca
E depois, acabado a necessidade de uso, a pessoa nem vai usar o dia todo. Vai usar algumas horas ali especificamente para aquela atividade. Acabou aquela atividade, essa lente é jogada fora. Então, uma lente muito mais segura. Quase nenhum risco de contaminação, né? Sim. Existe um risco, mas bem menor, né? Exatamente. Essas lentes são mais seguras. Doutora Alexia, eu já passo para a senhora. Eu vou continuar mais um pouquinho aqui com a doutora Cláudia, porque ela é a idealizadora dessa campanha. E eu sei que vocês têm uma listinha sobre as principais dicas de cuidados, de hábitos para se evitar problemas com lentes de contato. Dá para reproduzir essa listinha aqui para a gente, doutora Cláudia? Claro, com certeza. Então, existem esses 10 mandamentos para o uso correto das lentes, que foi uma forma que a gente viu de deixar uma coisa mais concisa. Por exemplo, é o mínimo que um usuário de lentes precisa entender, é aquilo ali para começar a usar as lentes de contato. Então, em primeiro lugar, sempre lavar muito bem as mãos antes de manusear as lentes, com água, com sabão, e secar completamente. Estamos frisando muito este cuidado com a água. As lentes de contato não podem ter contato com água. Mesmo aquela água que você lavou a mão meio na pressa, não secou muito, já pegou na lente, e aí você pode ter esse problema, que é esse mais grave que eu lhe falei, que é a infecção por acantameba, que está nas águas. E está nas águas contaminadas de piscina, de mar, de rio, mas elas estão, hoje em dia, elas estão também no encanamento da sua casa, do seu prédio. Sim. Então, a gente está frisando muito isso, para você secar muito bem a mão e que as lentes de contato não entrem em contato com água. Então, você não vai tomar banho de lente, você não vai lavar o rosto de lente, não vai entrar em piscina, em mar, etc., com a lente. Um outro cuidado é com relação aos produtos. Isso também é algo que a população falha muitas vezes, até por questão de economia. Acaba substituindo uma solução multiuso que foi desenvolvida especialmente para isso, para limpeza, desinfecção e armazenamento da lente. Eles substituem pelo soro fisiológico comum. E o soro fisiológico não tem nenhuma propriedade de desinfecção e desproteinização, que é como a lente, se por exemplo você descarta a lente em um mês, ela vai acumulando uma substância da nossa própria lágrima, uma espécie de proteína que vai se acumulando na lente. Então eu preciso, através da solução multiuso, remover aquilo. Além disso, remover com um movimento de fricção. Então, outro erro muito comum, muito frequente, é o usuário, ele tira a lente de contato e larga no estojo. Sim. Não, todos os dias, a hora que você for retirar a lente de contato, você retira, faz um movimento de fricção. É importante você ter esse movimento mecânico e aí depois sim, você vai colocar no estojinho. Todos os dias também, a hora, digamos, de manhã, quando você colocar a lente, você tem que desprezar completamente aquela solução que ficou ali à noite, para não completar a solução multiuso diariamente, também por questão de economia, é um fator de risco para contaminação e para infecção. O agente infeccioso contamina o estojo, passa para a lente, passa para o olho do paciente. Outros hábitos seria dormir com a lente de contato. Então a pessoa passa todo dia usando a lente de contato. A gente aqui em São Paulo, com esse ar poluído, né, o ar mais poluído do mundo, aqui ganhou o ranking mundial. Nessa semana, sim. Você pensa que resíduos poluentes vão estar na lente de contato desse paciente. Aí, além disso, ele toma banho, né, porque vai tomar banho antes de dormir e dorme com aquela lente. Ou seja, então, não passou pelo processo de desinfecção, a lente correu um risco de ser contaminada durante o banho, durante as atividades do usuário aí durante o seu dia. E aí, à noite, ela pode realmente ter esse processo de contaminação ali, infecção na córnea. Então, dormir com a lente de contato é um fator de risco para isso. Aumenta de 3 a 10 vezes mais a chance de infecção. Outro hábito bastante frequente é não respeitar a troca. Então, os fabricantes das lentes de contato determinam uma troca. Existe uma lente de descarte diário, que é essa que eu lhe falei, existe uma lente de descarte mensal.
Aí eu começo a usar a lente mensal, deu 30 dias, eu não senti nada, tá tudo bem, a lente, tá, eu vou levando. É porque tá no prazo, né? Hora que passa que os problemas surgem. Sim, não, mas às vezes passa um pouquinho. As pessoas acham, né? Passou um pouquinho, a pessoa vai. Ela fez um mês, não aconteceu nada, no outro mês ela vai. E esse hábito de não descartar também é um fator de risco para ter algum problema infeccioso, mas também veja só, para você ter uma descontinuidade do uso, porque essa lente impregnada ali de resíduos de proteína, depósitos de proteína, ela vai sensibilizando o seu olho, você vai criando uma reação alérgica e de repente o olho rejeita a lente, a pessoa não consegue mais usar. Então, geralmente quem faz isso são pessoas que usam muito, que adoram usar as lentes de contato, se beneficiam muito com todas as vantagens que a lente tem perante o óculos, mas de repente ela não consegue. Então, por isso que o lema, o slogan da campanha é esse: lentes de contato, use bem para usar sempre. São pequenas observações que vão te proteger, vão deixar o seu uso mais saudável, mas também vão fazer com que você consiga usar bastante. Sim. Cartilha completíssima da doutora Cláudia. Doutora Alex, a doutora Cláudia levantou uma questão muito importante aqui, que eu quero tocar mais com a senhora, que é essa questão desse tempo extremamente seco que está predominando em praticamente todo o país. Ela bem lembrou que nessa semana nós tivemos aqui em São Paulo um recorde mundial de qualidade muito ruim do ar. E além disso, tem a questão da gente sentir os olhos ressecados. Usando ou não lentes de contato, a gente sente os olhos ressecados. E tem a questão da poluição também, nesse tempo muito seco, que acaba agravando a presença dos resíduos aqui na nossa atmosfera. E aí, para quem usa lentes de contato, quais são os cuidados mais importantes em relação a esse aspecto que eu levantei? Claro, eu só vou complementar a fala da Cláudia. Uma outra coisa que eu acho muito importante e que as pessoas acabam negligenciando é o estojo onde guarda a lente. Então, esses estojos, eles têm que ser higienizados, tem que ser bem... a gente orienta o paciente a lavar esse estojo e secar bem depois. E ele também tem um período de troca recomendado, tá? Então, tem pacientes, às vezes, que chegam, eu comprei esse estojo bonitinho, estou usando ele há 1 ano. Então, não, a gente, de tempos em tempos, tem que fazer a troca também do estojo, porque ele acaba sendo um veículo que pode levar a infecção, né? Então, ele pode estar contaminado e acabar passando isso para a lente, consequentemente para o olho. Bom, falando sobre a sua pergunta, esse tempo realmente, está afetando todo mundo, o ar está muito ruim. E em relação aos olhos, principalmente em usuários de lente de contato que vão acabar sofrendo um pouco mais com essa poluição, a gente tem algumas dicas, Então, primeiro, mantenha-se muito hidratado, Beber bastante água, lembrar de beber bastante água ajuda. Se você estiver em um ambiente onde você consiga ter equipamentos para umidificar o ar, eles são ótimos, que aumenta a umidade do ar, então traz mais conforto. Então, isso também é uma coisa bem interessante de ser feita. Em ambientes de escritório, que a pessoa está usando muita tela, muito ar-condicionado, a gente tem também algumas dicas. Então, evite sentar em frente ao aparelho de ar-condicionado, que o vento vem direto nos olhos, Então, isso também gera um desconforto. E para quem usa muita tela, que eu acho que hoje em dia é a realidade da maioria da população, se não é a tela do computador, é a tela do celular, é fazer intervalos. Então, a gente até fala que tem uma regra que é 20, 20, 20. Então, a cada 20 minutos de uso de tela, a gente recomenda uma pausa de 20 segundos e aí você parar um pouquinho, beber uma água, tirar um pouquinho o olho, porque quando você está fazendo uma leitura, usando uma tela, a gente diminui a frequência do piscar. E quando a gente pisca, que a gente tem a renovação do filme lacrimal. Então, se você está muito tempo fazendo uma leitura, usando um computador, você pisca menos, então o seu olho acaba ficando ainda mais ressecado. E para alguns casos que o paciente está realmente muito incomodado, existem hoje no mercado várias lágrimas artificiais, Existem diversos laboratórios, cada uma com sua particularidade. Então, se mesmo com essas dicas, mais usuais do dia a dia, de
umidificar o ambiente, fazer pausas, manter hidratado. O paciente ainda está muito sintomático, a gente recomenda o uso desses colírios que são lágrimas artificiais para aumentar a hidratação do olho e, consequentemente, trazer mais conforto. Para quem usa lente de contato... Imagino que tenha critérios até, né, Alex? Você não pode usar muito, imagino, né? Tenha uma periodicidade recomendável. Sim, exatamente. Existem colírios que têm conservante na fórmula, existem colírios sem conservante. Então, o seu oftalmologista vai conseguir te recomendar para o seu caso qual o melhor. Inclusive, hoje em dia a maioria dos lubrificantes são compatíveis com lente de contato, mas não são todos que são. Então, para o usuário de lente de contato, é importante que o oftalmologista dele passe uma lágrima artificial que seja compatível com o uso da lente. Porque um colírio que não é compatível com a lente, ela pode acabar gerando dano à lente. Então, como a doutora Cláudia falou muito bem, uma lente que o fabricante recomenda, por exemplo, o uso por 30 dias, se ela sofrer algum dano por um colírio, alguma coisa, né, que gere uma agressão na superfície da lente, você vai estar diminuindo a vida daquela lente. Então, essa orientação é muito importante, né? Se você estiver usando um colírio que você não sabe se pode ou não ser usado com a lente, o ideal é você retirar a lente e aplicar o colírio. Mas existem hoje vários colírios que podem ser usados junto com a lente. Por isso que a orientação do oftalmologista é muito importante, que ele vai te orientar já quais colírios podem ser usados nesses casos. A doutora Cláudia tem até uma observação importante nesse ponto também. Exatamente. Né, o 7º mandamento do Setembro Safira, ele fala isso, que as lentes devem ser usadas se há necessidade de um uso de um colírio, que o lubrificante seja específico para o uso das lentes de contato. O que acontece? O que a gente vê que a maioria da população faz? Isso é estatística. Inclusive os laboratórios que vendem os colírios lubrificantes, esses bons, com alta tecnologia, cada ano a gente tem assim uma nova geração de colírios que proporcionam muito conforto e assim, são realmente excelentes. Eles sabem que eles não dominam o mercado. Quem que domina o mercado? São aqueles colírios bastante comuns, assim, de farmácia mesmo, que são os colírios clareadores. São colírios mais antigos, que o paciente se automedica, ele chega na farmácia, me dá um colírio para eu limpar o meu olho, para eu lubrificar o meu olho, para o meu olho estar vermelho, para branquear o meu olho. E exatamente esses colírios, que são mais antigos, eles têm conservantes que agridem o olho, que não são compatíveis com o uso da lente de contato, que podem causar dependência. Porque sim, eles podem até branquear o seu olho rapidamente, mas através de uma substância que pode causar uma dependência. Então, de repente, a pessoa começa a ficar com os olhos vermelhos sempre por dependência daquele colírio. Então, o usuário de lentes de contato, realmente ele precisa ter um oftalmologista. Esse é o 10º mandamento da campanha que diz isso. Se você tem vontade de usar lentes de contato, qual é o primeiro passo? É você fazer uma consulta com o seu oftalmologista, em primeiro lugar, para ver se você pode usar as lentes, se você tem indicação. E depois, se você puder, você vai receber toda essa orientação, inclusive quais produtos usar de limpeza, quais colírios você pode usar e assim por diante. Sim, tem que ter responsabilidade, demais. Né? Estou com uns dados aqui para compartilhar com a nossa audiência. No Brasil, gente, o uso de lentes de contato segue crescendo. Pesquisas recentes mostram que o número de usuários saltou de 3 milhões para 3,7 milhões do ano passado, aliás, de 2022 para 2023. E de acordo com o IBGE, cerca de 40 milhões de pessoas no país precisam de correção visual. A expectativa de crescimento desse mercado é de 2,5% nos próximos 5 anos. E doutora Alexia, a respeito desse crescimento, o que explica esse aumento na procura pelas lentes de contato? É simplesmente uma preferência aos óculos ou é porque as pessoas estão desenvolvendo mais problemas que exigem correção das lentes de contato? Bom, eu acho que a disseminação do acesso à saúde, ao conhecimento, né, a gente acaba tendo mais acesso a óculos e a medidas corretivas, né? Tem muitos pacientes que às vezes eles não sabem que a lente de contato é uma opção. Eu recentemente atendi um médico que ele
estava super chateado porque ele usava lente de contato a vida toda e ele não sabia que ele poderia usar uma lente de contato que corrigisse a visão de longe e perto, porque ele tinha feito, estava ali na sua faixa etária dos 40 anos e estava começando a ter dificuldade para perto, e aí ele achou que ele então não poderia mais usar lente. Então eu acho que a disseminação da informação faz com que a procura aumente, né? Então, claro que a gente tem muitas reportagens, né, estudos mostrando que tem aumentado casos de miopia em crianças e tudo mais, mas eu acho que na realidade o que leva a maior procura é a informação. Os pacientes descobrem que eles podem usar a lente e aí eles querem essa opção. Tanto pacientes que fazem algum esporte e que o óculos provoca algum tipo de limitação naquela atividade física, às vezes por uma questão estética mesmo, o paciente tem um evento social que ele não quer usar o óculos. Então, eu acho que a tendência realmente é cada vez mais os usuários procurarem, né, os usuários que precisam fazer algum tipo de correção, procurar a lente de contato, e a tecnologia tem avançado cada vez mais. Então, como esse exemplo que eu citei, a gente hoje tem lentes que corrigem visão de longe, visão de perto. Então, a gente tem muita tecnologia para tentar abranger o maior casos, né, o maior número de pacientes possíveis. Então, eu acho que realmente a tendência é o uso da lente ser cada vez maior, né? Porque realmente uma lente de contato traz muito benefício para o usuário, principalmente quando bem utilizada, né? Que tem pacientes que usam a lente há muitos anos, são super responsáveis com o uso da lente e são muito felizes, né? Nunca tiveram nenhum tipo de complicação. A gente geralmente, quando o paciente chega com algum problema relacionado ao uso da lente de contato, você começa a conversar com o paciente, você pega ali onde ele errou. Então, geralmente, o paciente está falhando em algum dos mandamentos que a doutora Cláudia falou perfeitamente. Ou ele não está respondendo o tempo de descarte, ou ele não está higienizando direito, ou ele está fazendo mau uso ao longo do dia, né? Dormindo com a lente, uso muito prolongado. Então, um usuário de lente que usa com responsabilidade, a tendência é ser um casamento muito feliz e muito duradouro. Sobre isso, gente, de acordo com o Centro de Prevenção e Doenças dos Estados Unidos, dormir com qualquer tipo de lente de contato aumenta de 6 a 8 vezes o risco de desenvolver uma infecção grave na córnea. Segundo a entidade, de 80% a 90% dos usuários têm maus hábitos ao usar lentes de contato. No Brasil, médicos relatam índices semelhantes, além dos principais erros que não envolvem ou que envolvem o não descarte dentro do prazo de validade, a exposição à água do chuveiro, da piscina ou do mar, a falta de higiene e a ausência do uso de produtos adequados para a desinfecção diária. Ou seja, doutora Cláudia, estão deixando a cartilha debaixo da cama. Exatamente. Esses números, nós que somos médicos que trabalhamos com isso, temos essa especialidade, adaptamos lentes, realmente nos deixa muito feliz de ver que muito mais gente hoje em dia, esse recurso óptico, ele está muito mais democrático, muito mais pessoas têm tido acesso a ele, então é muito bacana. Só que o que nos preocupa é que esse acesso às vezes vem de uma forma através de uma banalização e eu acredito que esse aumento do mercado, ele está acontecendo por conta das vendas online. Então, as pessoas conseguem adquirir as lentes de contato de qualquer forma em sites, em importações chinesas, etc. Tem lentes, par de lentes de contato por R$14. Então, essas coloridas, você vai ver. E aí, então, né? Ficou mais acessível o recurso óptico, só que essas pessoas começam a comprar e começam a usar sem uma orientação correta, e aí vem as complicações. Desculpa te cortar, doutora, a gente tem 2 minutinhos para o final, eu não posso deixar de perguntar sobre as coloridas. Exige, claro, as lentes trazem um certo risco para o paciente, mesmo com todos os cuidados de infecção e tudo mais. Diante disso, é recomendável usar só para mudar a cor dos olhos, por exemplo? Sim, é totalmente recomendável, porque uma vez que você cuida direitinho, você não vai ter problema. Existem lentes, então
essas que são de importação, vem muita lente da China, etc., a gente não tem muito controle sobre a procedência dela, sobre os níveis de oxigenação. Então, às vezes, a lente tem uma oxigenação muito baixa, a lente pode machucar o olho através dos seus pigmentos, feito de uma forma muito grosseira. Então, se você machuca a córnea, cria uma porta de entrada para um agente infeccioso. Mas, de igual forma, nós temos muitos pacientes, doutor, eu quero mudar a cor do meu olho, ou eu quero aproveitar esse grau que eu tenho e eu já quero clarear um pouco meu olho, colocar outra cor, tal, sem problema nenhum. A gente vai indicar uma lente colorida que tenha essas qualidades que a gente acredita que vão ser saudáveis para aquele olho, a pessoa vai usar e vai ficar tudo bem. Só seguir a cartilha, né, doutora Cláudia? São 10 mandamentos, exige tempo, dedicação, mas o que na vida com qualidade não exige tempo e dedicação para que a gente tenha essa qualidade, né? Sim, com cuidado certeza, com a saúde. E não são cuidados tão difíceis. Hábitos, né? Hábitos. Depois que vira hábito, acabou. Exato. Gente, o nosso tempo acabou também. Inclusive, queria agradecer muito a participação da doutora Cláudia Del Claro, oftalmologista e idealizadora da campanha Setembro Safira. Doutora, bem-vinda sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você. Prazer foi nosso. E também a doutora Alexia Afonso, oftalmologista e diretora médica do Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia. Doutora, obrigada pela participação também. Bem-vinda sempre. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada. E a você que esteve conosco nesta edição do Jovem Pan Saúde, muito obrigada pela audiência. Espero que você tenha compreendido o assunto. Se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum tema pra gente, é só nos enviar um e-mail, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras tantas entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News no YouTube ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.